E é bom estar de volta aqui. Eu digo na brincadeira, isto parece mais uma estação espacial do que uma igreja. E é bom estar aqui com vocês. Eu queria partilhar uma palavra de Deus, trago saudações de Portugal também. Muito obrigado a todos os que têm orado pela nação de Portugal. As vossas orações estão a ser ouvidas. Deus está a fazer coisas incríveis, tremendas no nosso meio. Estamos a ver literalmente milhares de pessoas a darem a sua vida a Jesus. E a igreja no velho continente da Europa, na nação de Portugal, está viva, está forte, está pujante, amém? E ainda acreditamos que os melhores dias estão à nossa frente, amém? Eu queria ler em Apocalipse, no capítulo 22, e o título da minha mensagem hoje é Os Antagonismos Divinos. Os antagonismos divinos. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A palavra antagonismo no dicionário significa uma ação que se desenvolve de modo oposto, uma tendência para se comportar de maneira contrária. E não há nada mais antagónico do que o Alfa e o Ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última. Não há nada mais antagónico do que o primeiro e o último, do que o princípio e o fim. Mas Jesus reclama para Ele próprio que Ele é ao mesmo tempo o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ora, reclamar para Ele próprio que Ele é, ao mesmo tempo, as duas coisas mais antagónicas que podem existir, que é ser o primeiro ou o último, o princípio ou o fim, o alfa ou o ômega, é, para a nossa mente racional, perplexo para nós entendermos. É quase como alguém dizer que é, ao mesmo tempo, do Corinthians e do Palmeiras. Ou seja, na nossa mente, nós não entendemos, é impossível para nós que na mesma pessoa habite, ou seja, que ele seja duas coisas ao mesmo tempo que são antagónicas. Primeiro e último. Como é que é possível ser o primeiro e ser o último? Ou se é o primeiro, ou se é o último. Ninguém é o primeiro e o último ao mesmo tempo. Eu creio que é o Flamengo que está em primeiro no Brasileirão, certo? Um silêncio ficou aqui de repente. É impossível ser primeiro e ao mesmo tempo último. Ou se é o primeiro, ou se é o último. Que afirmação mais intrigante é esta de Jesus ao dizer que Ele é, ao mesmo tempo, alfa e ômega, princípio e fim, primeiro e último. Princípio e fim não se juntam. Ou é o princípio, ou é o fim. Ou está no princípio, ou está no fim. Mas Ele é, ao mesmo tempo, estas duas coisas antagónicas. E deixe-me dizer que é eventualmente o maior sinal da nossa esperança. Porque Ele é, ao mesmo tempo, alfa e ômega, primeiro e último, princípio e fim.
É por isso que para nós há esperança, porque não há nada que saia do seu raio de ação, porque Ele é ao mesmo tempo o primeiro e o último, o princípio e o fim, e o alfa e o ômega. Não há nada que possa acontecer na minha e na tua vida, ninguém sobe demais ou desce demais que Ele não possa alcançar, porque Ele está nas extremidades da existência, sendo ao mesmo tempo as duas coisas mais afastadas que existem. Porque Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tudo no universo cabe dentro dEle. Não há nada que escapa a Ele, porque Ele é ao mesmo tempo o princípio e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. A nossa salvação é baseada na pessoa de Jesus. A nossa salvação é completa porque Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E não há nada que possa acontecer a mim ou a ti que não esteja dentro da amplitude de quem Ele é, porque quem Ele é consegue abranger todas as áreas, todos os recantos do universo, porque Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Este antagonismo divino que habita em Jesus é a nossa esperança. Jesus, o primeiro e o último, é a nossa salvação. E a Bíblia está cheia de exemplos de antagonismos divinos que habitam em Jesus. Eu hoje queria compartilhar com vocês rapidamente 5 antagonismos divinos em Jesus que nos trazem esperança. E o primeiro é, escutem, somente aquele que diz está consumado é o único que pode dizer ainda não acabou. Eu vou repetir. Só o único que disse está consumado, está terminado, é também o único que pode dizer ainda não acabou. A palavra de Deus diz em João no capítulo 19, versículo 30, diz o seguinte: Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Mas em João no capítulo 11, versículo 11, Jesus disse, assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. O mesmo Jesus que na cruz declarou está consumado, anunciando o complemento, a compleição, o fim, a obra redentora, o terminar da sua obra redentora, foi Ele que disse está consumado, porque ninguém tirou a vida a Jesus, foi Ele que a deu voluntariamente, por isso só Ele podia dizer está consumado. Ninguém tirou a vida a Jesus. Ninguém tem poder para tirar a vida a Jesus, a não ser Ele próprio que a deu voluntariamente. Por isso, Ele pôde dizer, está consumado. Não foi ninguém que disse, foi Ele que disse, está consumado. Ora, o mesmo Jesus que disse, está consumado, foi o mesmo Jesus que chegou a Maria e a Marta, irmãs de Lázaro, que estavam muito aborrecidas com Jesus, porque, na opinião delas, Jesus tinha chegado atrasado para curar o seu irmão. E elas disseram, mestre, se tu tivesse chegado mais cedo, o nosso irmão estaria vivo. E o que Jesus disse foi, Lázaro, o nosso amigo, dorme. Ou seja, só Jesus, que foi o único que disse está consumado, é o único que também tem poder para dizer ainda não é o fim. Ainda não acabou. E onde é que isto nos traz esperança? Talvez tu tenhas vindo aqui, a este lugar, e estás a passar por uma situação na tua vida difícil, e pensas que já não há esperança, que pensas que tens a vida destruída, pensas que não há nada a fazer,
pensas que é o teu fim, pensas que não tem mais esperança, pensas que a medicina já fez tudo o que havia a fazer, pensas que já não há nada que possa ser feito, pensas que deste cabo da tua vida, destruíste a tua vida e que nunca mais vais ter uma oportunidade da vida e que estás acabado. Talvez tenhas vindo a este lugar assim, mas deixa-me dizer-te uma coisa: só aquele que diz está consumado é o único que pode dizer também: ei, ainda não acabou. E esta é a palavra do Senhor para alguns de nós aqui nesta manhã, que viemos com o sentimento de que eventualmente não há esperança. Lembra-te, Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E Ele é o único que pode dizer: ei, ainda não acabou. Enquanto o teu coração bater, enquanto o sangue fluir nas tuas veias, enquanto os teus pulmões respirarem, é porque o Supremo do universo, Jesus Cristo, o comandante de toda a terra, aquele que tem todo o poder, e é o único que pode dizer está consumado, é o único que pode dizer ainda não acabou. E se tu estás vivo e estás aqui hoje, é porque Ele determinou ainda que ainda não acabou. Ainda não é o fim. Ainda há esperança, ainda há um plano para cumprir, ainda há um propósito para a tua vida. O primeiro e o último. Ninguém tem a palavra final a não ser Jesus. Não há nenhum homem que possa determinar uma palavra final sobre a nossa vida. Não há nenhuma circunstância que possa determinar a palavra final sobre a nossa vida. Porque somente aquele que disse está consumado é o único que também nos pode dizer: filho, filha, ainda não é o fim. Ainda não acabou. Talvez tenhas vindo aqui destruído, despedaçado, sem esperança, olhar para o futuro e só vês incerteza e pensas que estás acabado. Mas hoje o Espírito Santo segreda ao teu ouvido e dizer: ainda não acabou. Será que podes dizer a alguém ao teu lado e dizer assim: ainda não acabou? Talvez o diabo tenha segredado ao teu ouvido e tenha dito: tu estás feito, já não há mais nada a fazer, já cometeste muitos erros, tu já eras, já não há mais nada a fazer. Talvez tenhas recebido um relatório que diz: não há nada a fazer. Talvez tu próprio penses que nunca mais te vais levantar, mas tu hoje vais sair daqui com a certeza de que quando tu estás em Jesus, que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, Ele é o único que pode dizer: filho meu, ainda não acabou. Segundo antagonismo divino. Somente o que venceu a morte é o único que pode dar vida. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 14: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. 1 João capítulo 5, versículo 12 diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Somente aquele que venceu a morte, Alfa, princípio, primeiro, é o único que pode dar vida. Ômega, último, fim. Mais ninguém tem o poder de dar vida a não ser aquele que experimentou a morte e a venceu. Só quem experimentou a morte e venceu, e a Bíblia diz que Jesus, Ele tem as chaves da morte e do inferno, porque Ele foi o único que venceu a morte. Porque Jesus foi o único que venceu a morte, Ele é também o único que pode dar vida. Não vazem promessas vãs de coisas que prometem dar vida, mas que nunca venceram a morte. Quem promete dar vida, ou aquilo que promete dar vida, mas nunca venceu a morte, é uma fraude. Porque é impossível prometer vida
quem nunca venceu a morte. E a nossa sociedade está cheia de promessas de vida, e há tanta gente à procura de vida em tanta coisa, à procura de significado na vida em tanto lugar, em tanta coisa. Deixem-me dizer que por melhores que sejam as intenções dessas coisas, elas são fraudes, porque elas nunca venceram a morte. Só quem vence a morte tem poder para dar vida, e é este antagonismo divino. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu fui aquele que experimentei a morte e venci, e eu sou o único que pode dar vida. Só em Jesus há vida. Só Jesus tem o poder de conceder vida. Por isso 1 de João diz: quem tem o Filho tem a vida. Às vezes corremos atrás de tanta coisa, à procura de significado, à procura de vida, à procura de propósito. Mas só há uma pessoa que nos pode dar vida. E sabem porquê é que Ele nos pode dar vida? Porque Ele foi o único que venceu a morte, experimentou a morte e venceu a morte. É o único que tem autoridade para dar vida. Tudo aquilo que promete vida, promete sem autoridade, sem poder, sem capacidade. É uma fraude, é uma ilusão, é vender ilusões às pessoas, porque só houve um que foi à morte, experimentou a morte, venceu a morte, despojou o diabo de autoridade ao ficar com as chaves da morte e do inferno. Ele tem as chaves da morte e do inferno, por isso Ele tem autoridade, mesmo perante coisas mortas, dizer vida, porque Ele tem poder para dar vida. Por isso Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Só quem experimentou a morte pode dizer que é a ressurreição e a vida. Vocês estão a entender o antagonismo? Ele é o alfa e o ômega ao mesmo tempo, o primeiro e o último, o princípio e o fim, aquele que experimentou a morte e o único que pode dar vida, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Antagonismo divino em Cristo. Terceiro antagonismo divino. Somente o que tomou os pecados de todo o mundo é o único que os pode perdoar. Somente quem tomou os pecados de todo o mundo é o único que os pode perdoar. Em 2 de Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, diz assim, na versão livre: Deus carregou todo o nosso pecado sobre Cristo, que estava isento de qualquer pecado, para que nele fôssemos revestidos da justiça de Deus. Em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só quem levou os nossos pecados sobre si tem poder para perdoar pecados. Mais ninguém tem poder para perdoar pecados, porque mais ninguém levou os pecados de todo o mundo sobre si. Eu gosto como a versão o livro coloca o versículo 21 do capítulo 5 de 2 Coríntios, diz que Deus carregou todo o nosso pecado sobre Cristo. Todo o pecado do mundo foi carregado sobre Cristo. Por isso Ele é o único que nos pode perdoar. E deixa-me dizer, tu não tens que viver mais debaixo de culpa dos teus pecados, porque tu hoje podes ser livre e perdoado em Cristo. Perdão é uma sentença. Perdão não é um mérito. Perdão é uma sentença de um juiz. Só um juiz pode dar a sentença de condenado ou perdoado. Não há nenhum, eu não sei como se chama aqui na linguagem jurídica, arguído, tem o nome arguído aqui. Não há nenhum arguído que possa se autoproclamar inocente, perdoado ou culpado. Essa é uma decisão do juiz, certo? Só o juiz pode dizer. Então, ser perdoado não é uma decisão minha.
Porque eu não tenho poder para me perdoar a mim mesmo. A condição de perdoado ou a condição de culpado é uma sentença, certo? É um juiz que dá a sentença e diz perdoado ou culpado. Ou seja, a partir do dia em que o juiz pronuncia a sentença, a pessoa fica numa condição de acordo com a sentença do juiz. Ou fica condenado e daí recebe as consequências dessa condição, ou fica ilibado, perdoado e recebe as consequências dessa condição, certo? Então deixa-me dizer-te, ninguém pode merecer ou decidir ser perdoado, porque perdão é uma escolha divina. Perdão é uma sentença divina dada a todos aqueles que recebem Jesus no seu coração como seu Salvador. Todas as pessoas que recebem Jesus no seu coração, o Supremo Juiz do Universo declara perdoado. Perdoado. Agora deixa-me dizer-vos, a maneira mais miserável de viver a vida é viver a vida como condenado quando a sentença que está sobre nós é perdoado. E há pessoas, e se calhar pessoas aqui hoje, que vivem como condenados, sendo a vossa condição legal diante de Deus de perdoados. E às vezes pensam, mas eu não mereço, mas eu não me sinto, mas eu... Ei! O perdão não é mérito, não é sentimento. O perdão é uma sentença. Não vivas mais como condenado quando tu já fostes perdoado. A sentença que está sobre ti do divino juiz é de perdoado. Cristo morreu por nós e levou os nossos pecados, pagou o preço, pagou a pena para que o Supremo Juiz batesse com o martelo na mesa do juiz e declarasse que toda a humanidade que vier a Cristo tem uma nova sentença sobre eles. Não mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne e segundo o sangue. Ou seja, todos aqueles que vêm a Cristo não são mais condenados, ou seja, a sua condição jurídica, espiritual diante de Deus não é mais de condenado, mas de perdoado. Tu és perdoado, tu não és condenado. Vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz: tu és perdoado, tu não és condenado. Não vivas como um condenado quando a tua condição é perdoado. Imaginem o que é alguém viver numa prisão quando o juiz já decretou a sua libertação. É por isso que existem os advogados que se certificam que a ordem do juiz é cumprida. E certificam-se que o processo de ilibação de um arguido, de alguém que estava preso, quando o juiz declara perdoado, inocente, libertado, o advogado garante que todo o processo vai chegar a um ponto em que realmente a pessoa vai viver de acordo com a sua nova condição. E vai garantir que ele vai ser liberto a horas e nenhum dos seus direitos de liberdade vai ser restringido jamais, porque ele já não é mais condenado, ele agora é ilibado. O nosso advogado é Jesus. E ele quer garantir que hoje tu não vives mais preso à culpa, à vergonha, que são estados de vida de condenados. Tu não vives mais preso à culpa, à vergonha, mas que tu vives em liberdade. Que tu vives não com um espírito de medo,
de culpa e de vergonha, mas um espírito de amor e de liberdade. Romanos diz que no capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porquê que Romanos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Porque a sua condição mudou de condenado para perdoado. Porquê viver com culpa? Porquê viver com vergonha? Porquê viver escondido, com vergonha do passado, com vergonha daquilo que nós fizemos? Levanta-te hoje, levanta as tuas mãos aos céus e declara que tu és livre. Eu sou perdoado, eu não sou mais condenado. Às vezes vem aquela vozinha, vinda lá dos quintos do inferno, a dizer, estás aqui na igreja com as mãos levantadas e tens tantos defeitos na tua vida. Tem vergonha na cara. Quem és tu para estares aqui na presença de Deus a orar ou a adorar? Tu não mereces. Tu não és digno. Deixa-me dar-te um conselho. Vira-te para essa voz e diz, tens razão. Eu não mereço. Tens razão. Eu não sou digno. Mas se tu tens algum problema com a minha condição de livre agora, tu tens que falar com o juiz e não comigo. Porque eu estou aqui livre, não por meu mérito, não por minha decisão. Eu sou livre porque Ele não mais me condenou, mas Ele me perdoou. Se tu tens algum problema com isso, não tens que falar comigo. Fala com o juiz. Foi Ele que decretou a sentença sobre mim. Não mais condenado, mas perdoado. O diabo é tão cobarde. Ele é tão cobarde que ele não faz argumentação com o juiz, faz com o arguido. Ele tenta convencer que tu não és aquilo que Deus determinou que tu eras. Porque ele não se atreve a chegar à presença de Deus e tentar condenar, porque a Bíblia diz, quem intentará acusação quanto aos escolhidos de Deus? É impossível intentar acusação porque a sentença foi dada. E quando uma sentença é dada, está dada. Existe um princípio no direito, eu não sei aqui no Brasil, mas um princípio no direito que é o seguinte, nenhum cidadão pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo crime. Não pode. Só pode ser julgado uma vez. Pode ser julgado 2 vezes por outro crime qualquer, mas pelo mesmo só pode ser julgado uma vez. Ninguém pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime. Pode ser condenado por outro crime qualquer. Deixa-me dizer-te uma coisa. Quando o juiz decreta que tu és perdoado, tu não és mais condenado. Porque ninguém pode ser julgado 2 vezes pela mesma coisa. Tu foste julgado em Cristo, por isso a Bíblia diz, nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Não sou mais condenado, não és mais um condenado, não tens que viver escondido, com vergonha, inibido. Estás na presença de Deus, não por mérito próprio, mas por decisão do Supremo Juiz do Universo, que declarou-te inocente, declarou-te perdoado, para tu poderes ter acesso à presença de Deus. Não vivas mais com vergonha. Se tu vives com vergonha, lança a vergonha embora, porque essa não é a tua condição. Não vivas de acordo com uma condição que tu não tens. E há muitos cristãos que ainda vivem como condenados quando eles já foram declarados perdoados. Não vivas mais assim. Vive de acordo com a tua nova condição. E nós podemos nos alegrar, podemos louvar, podemos viver livres e dizer, o juiz perdoou-me, eu não merecia, mas em Cristo que pagou o preço pela minha culpa, eu agora sou livre, eu agora sou perdoado, eu não sou mais condenado à morte e à separação eterna, eu tenho uma vida nova, eu não tenho vergonha, eu não tenho medo, porque eu sou perdoado. Somente quem levou os nossos pecados tem poder para perdoar os nossos pecados. Não vivas como condenado quando tu já és perdoado. 4, antagonismo divino. Está tudo ok?
Dá uma cotovelada na pessoa que está ao teu lado e diz: não adormeças com o calor. Somente o que foi abandonado por Deus Pai por causa dos nossos pecados é o único que nos pode levar a Ele. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só aquele que foi abandonado por Deus por causa dos nossos pecados, porque a Bíblia diz que quando Deus carregou em Jesus os pecados de todo o mundo, Ele afastou a sua cara, o seu olhar. E Jesus disse e gritou: Pai, Pai, porque me abandonaste? Carregando todos os pecados de todo o mundo, de todas as épocas, de todos os séculos, os passados e os vindouros. Mas somente quem foi abandonado por Deus por causa dos nossos pecados, também é o único que nos pode levar a Deus. Não há ninguém que te possa levar a Deus a não ser Jesus. Sabem, na Europa, eu não sei como é aqui bem em termos sociais no Brasil, mas na Europa, nós vivemos numa era pós-moderna, em que o homem pós-moderno é muito aberto à espiritualidade. Nos anos 80, com o crescimento do materialismo, a maioria do homem europeu não era espiritual, não acreditava em coisas espirituais. Tudo aquilo que ele acreditava era na força da matéria, no materialismo. Mas com a falência do materialismo, o homem pós-moderno virou-se para a espiritualidade. E é muito hoje em dia o conceito de Deus não é um conceito estranho na Europa. As pessoas com muita frequência dizem: o importante é acreditar em alguma coisa. Antigamente não se acredita em nada porque nada existe. Hoje não é assim. As pessoas dizem: não, é importante acreditar em alguma coisa. Então dizem alguma coisa, numa força, numa energia, e dão muitos nomes a essa coisa. E não é pouco comum ouvir-se dizer: não importa como, porque todos os caminhos vão dar a Deus. Esta é a espiritualidade do pós-modernismo, do homem pós-moderno. Acredita em Deus, mas acredita que todos os caminhos vão dar a Deus. Desde que tu acredites em alguma coisa, tu vais lá chegar. Então, o conceito da existência de Deus como alguma coisa superior é alguma coisa aceite na generalidade das pessoas. Sabem qual é o problema? É quando se dá um nome a Deus. Se eu disser assim: eu acredito em Deus, isso é pacífico. Mas se eu disser assim: o meu Deus chama-se Jesus, e Ele é o único que nos pode levar a Deus, aí você compra uma guerra. Porque existe o conceito de que qualquer tipo de fé nos pode levar a Deus. Mas esta é uma mentira. Porquê? Porque só nos pode levar a Deus quem foi abandonado por Ele por nossa causa. Alfa e ômega. Vocês estão a ver o antagonismo? Só quem foi abandonado por Deus por causa do peso dos nossos pecados, Jesus, o alfa, o primeiro, o princípio, é também o único que nos pode levar a Ele. Não há outro.
Não há outro que carregou os nossos pecados. Não há outro que foi abandonado por Deus por causa dos nossos pecados. E como não há outro, Ele é o único que nos pode levar a Jesus. Não te deixes enganar por uma espiritualidade falsa. Não há nada que te possa levar a Deus a não ser Jesus Cristo, o único que tem acesso à presença de Deus e está sentado à direita de Deus Pai. Mais nenhum outro, mais nenhuma outra figura da história, por melhor que tenha sido, tem o poder de nos levar a Deus. Somente Jesus, o único que nos pode levar a Deus. Pastor Carlito, eu aqui há uns meses fui convidado para participar numa... Tem a expressão mesa redonda aqui, tipo um debate. Esta igreja é tão grande que eu falo com o pastor Carlito, parece que ele está no estado do Brasil, parece que está no Rio Grande do Sul. Porque fizeram, uma universidade em Portugal fez um estudo sociológico. Os alunos do curso de Sociologia fizeram um estudo acerca dos hábitos religiosos dos jovens nas cidades. Então escolheram a igreja Hillsong de Portugal como case study. Eu senti-me tipo rato de laboratório. É um case study. Então fizeram um estudo, chegaram às conclusões, organizaram um debate e convidaram-me. Se eu queria estar, e eu fui. Não sou sociólogo, mas era o pastor da igreja, alvo do estudo, era o rato de laboratório, eu. E cheguei lá e ouvi eles falarem, etc, etc, etc. Foi interessante que a professora que coordenava o estudo, ela chegou a 3 conclusões sobre o sucesso da nossa igreja no contexto português. Primeiro, conclusão. Eles são desavergonhadamente e orgulhosamente uma igreja. Não se consideram um movimento, um grupo ou um outro nome qualquer para disfarçar aquilo que eles são. Porque é muito comum na pós-modernidade, mesmo alguns cristãos, procurarem esconder a sua verdadeira identidade. Eu tenho orgulho em ser igreja. Eu tenho orgulho em pertencer a uma igreja. E a Bíblia diz que Jesus edificaria a sua, não o seu movimento, não a sua organização, não a sua banda, mas a sua igreja. Eu oro a Deus para que vocês tenham, e têm muitas razões para ter, orgulho na vossa igreja. Esta é a minha igreja. Desavergonhadamente orgulhosos de sermos igreja. Segunda conclusão. A Bíblia é a única base de operação da igreja. Eles não têm outra base de operação da igreja. E terceira conclusão, e esta eu levantei voo, quando eles disseram: eles são muito claros em dizer que o nome do Deus deles é Jesus. Não é a força, não é a energia, não é aquele que governa todas as coisas. Não é preciso dar outros nomes para disfarçar. O nome do nosso Deus é Jesus. Ele é o único.
Ele é o único, não há outro no universo, não há outro pelo qual nós podemos clamar. Nós nem orar a Deus podemos se não for através do nome de Jesus. Nós há pouco cantámos esta música incrível, nome poderoso, nome mais belo, nome imbatível, inabalável. Não há nome como o nome de Jesus, não há nome que nós possamos clamar a não ser o nome de Jesus. Ele foi o único que foi abandonado por Deus por causa dos nossos pecados. Ele é também o único que nos pode levar até à sua presença. Ninguém pode entrar na presença de Deus se não for por Jesus. Ninguém pode entrar na presença de Deus a não ser por Jesus. Alfa e ômega, primeiro e último, princípio e fim. Sigam comigo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 11. Diz assim: de sorte que haja assim em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que embora por natureza sendo Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas desfez-se das suas próprias regalias, tornando-se um ser humano. E como ser humano, tomou uma posição de dependência, humilhando-se ao ponto de se sujeitar voluntariamente à morte, e não uma morte qualquer, à morte de cruz. Sendo Deus, Ele chegou ao ponto mais baixo que um ser humano poderia experimentar. Morte de cruz, a morte guardada para os criminosos, para a escória da sociedade. Foi aí que Jesus chegou, ao extremo da existência humana. Não podia ter descido mais baixo. Alfa, primeiro, princípio. Mas graças a Deus, o versículo não acaba aqui. Por isso, e o que é que quer dizer esta expressão por isso? Por causa de Ele ter chegado a uma extremidade da existência humana, por Ele ter abandonado a glória que era por direito dele, e se ter humilhado, tornando-se homem, e como homem servo, e como servo condenado injustamente numa farsa jurídica, à luz do direito romano, para o condenarem por crimes que ele não cometeu, e experimentou a morte mais vergonhosa que um ser humano na altura podia experimentar. Por isso, diz a Bíblia, Deus o elevou às posições mais altas e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, e a esse nome todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará, todas as criaturas no céu como na terra, como debaixo da terra, e igualmente reconhecerão um dia que Jesus Cristo é o Senhor, Filho de Deus. Ômega, último, o fim, o princípio e o fim, o primeiro e o último, alfa e ômega, porque Ele foi o primeiro, porque Ele foi o princípio, porque Ele levou os nossos pecados de todo o mundo e Deus não pôde olhar para Ele. Mas foi por isso que Deus também o exaltou acima de todas as coisas e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. O que é que isto quer dizer? Quando a Bíblia diz que Deus deu a Jesus um nome que é sobre todo o nome, a Bíblia está a dizer: não há outro que vocês possam entrar no céu a não ser por Ele. Não há outro que possa entrar na minha presença a não ser por Ele. Não se deixem enganar. Há muitas vozes de espiritualidade. Há muitas propostas de espiritualidade, mas nenhum, e até podem ter aspectos positivos na alma humana, mas deixem-me dizer, nenhum deles te pode levar a Deus. Só há um que te pode levar a Deus, porque foi o único que carregou os nossos pecados e foi abandonado por Deus, que ganhou o direito de levar toda a humanidade agora com Ele a Deus. Vocês estão a ver? Por causa da humanidade, Ele foi abandonado por Deus porque carregou os pecados de todos nós. Mas agora, porque Ele carregou os pecados de todos nós, Ele pode nos levar a todos até à presença de Deus.
Alfa e ômega, primeiro e último, princípio e o fim. Eu vou pedir à banda para subir, enquanto falo do último antagonismo. Rapidamente, se a banda puder subir e tocar. Talvez a banda esteja noutro estado, Minas Gerais, talvez. Quinto e último antagonismo. Aquele que é o Cordeiro de Deus é também o leão da tribo de Judá. Que dois animais mais antagónicos! Como é que alguém pode ser ao mesmo tempo um cordeiro, que é um animal pacífico, é um animal dócil, é um animal que não ataca nem se defende? Como é que alguém pode ser um cordeiro e ao mesmo tempo um leão? Que não é um animal dócil, que é um animal que ataca, que é um animal que ninguém na selva se atreve a se meter com ele. A Bíblia diz: João capítulo 1, versículo 9, no dia seguinte João Batista viu Jesus encaminhar-se para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse capítulo 5, versículo 5 diz: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, para abrir o livro e declarar e desatar os 7 selos. No que diz respeito à nossa salvação, à expiação dos nossos pecados, ao derramar o sangue que nos protege da morte, assim como o sangue foi espargido nas ombreiras das portas das famílias para proteger os primogênitos do anjo da morte, assim o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo, foi derramado sobre nós, para que a morte não tenha vitória sobre nós. Ele é o Cordeiro de Deus. Mas Ele é também, ao mesmo tempo, no que toca à nossa defesa, no que toca a lutar por nós, no que toca a estar ao nosso lado das nossas lutas, nos momentos de trevas, enfrentando os gigantes, enfrentando os obstáculos. Deixa-me dizer-te, igreja, tu não tens nessa altura um cordeiro ao teu lado. Tu tens o leão da tribo de Judá, e todo o universo conhece o seu rugir. Não há nada criado no céu, na terra, no inferno, que não conheça o rugir do leão da tribo de Judá. Nas tuas lutas, nos teus obstáculos, nos momentos de dor, de luto, nos momentos negros da tua vida, tu tens ao teu lado o leão da tribo de Judá. E lembra-te, todo o universo conhece o leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro de Deus, Alfa, que tira o pecado do mundo. Mas quem me acompanha e quem te acompanha nas lutas da vida é um leão. Pastor Carlito, faz-me muita confusão a algumas pessoas falarem que nós devemos defender o Evangelho. Eu não encontro na Bíblia nenhum atributo para cristãos serem advogados de Evangelho. O único atributo que eu encontro é testemunhas. No sistema jurídico espiritual de Deus, a nossa função é testemunhas, não é advogado. Vocês pensam que o nosso Deus precisa de defesa?
Vocês pensam que o Evangelho, que é o poder de Deus, precisa de ser defendido como se fosse uma coisa fraca numa estufa, que nós temos que defender o Evangelho, porque o Evangelho pode ser destruído, pode ser abafado. Vocês pensam que o Evangelho pode ser destruído e que ele precisa da nossa defesa para alguma coisa? Vocês acham que Jesus me chamou a mim e ao pastor Carlitos para defender o Evangelho? Não! Ele chamou-nos para ser testemunhas do Evangelho, porque o Evangelho não precisa de defesa. O Evangelho só precisa de ser anunciado e Ele próprio faz o seu trabalho. Como é que se defende um leão? Eu vou defender um leão. Não se defende um leão. Como é que se defende um leão? Sai da frente dele e deixa-o fazer o trabalho. Sai da frente e deixa-o fazer o trabalho. É por isso que a Bíblia diz: Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus da guerra, Ele é o Deus da luta, Ele é o Deus da vitória. As lutas que tu estás a enfrentar, sai da frente e deixa o leão trabalhar, deixa o leão lutar por ti. Tu tens o leão da tribo de Judá, porque Ele é o Cordeiro de Deus que perdoou os nossos pecados, mas Ele é também o leão da tribo de Judá, que nos defende e luta por nós. Que presunção pensar que a igreja tem a função de defender o Evangelho. Como se o Evangelho precisasse de defesa. Eu preciso de defesa. Tu precisas de defesa. O leão da tribo de Judá não precisa de defesa para coisa nenhuma. Quando ele aparece, todas as criaturas se curvam. Quando ele ruge, os demónios tremem e fogem. Quando ele abre a sua boca, o diabo se verga, porque é conhecido em todo o mundo, em todo o universo, pelos séculos dos séculos, os passados e vindouros, que existe no universo um leão, o que é o leão da tribo de Judá, ao qual todo nome se submete, todo o joelho se dobrará e toda a língua vai confessar que Ele é o Senhor. É esse que te defende. Se tu estás a passar um momento difícil na tua vida, lembra-te, tu tens o leão da tribo de Judá ao teu lado. Não tenhas medo, não tenhas vergonha, não te sintas ameaçado. Não te sintas ameaçado. O diabo é aldrabão, é mentiroso. Ele lança as suas ameaças, mas quem está com medo é Ele, porque Ele sabe quem está ao nosso lado. E a única coisa que Ele nos quer fazer convencer é que nós estamos sozinhos. Ele quer convencer que nós estamos sozinhos e que fomos abandonados e que ninguém quer saber de nós. Mas Ele sabe que a espreitar por trás de nós está um leão a espreitar por trás de nós. Ele sabe que Ele está lá, mas Ele tenta convencer-nos que nós estamos sozinhos, para nós não avançarmos, para nós ficarmos com medo, para nós ficarmos paralisados, porque Ele sabe que lá atrás de nós está o leão da tribo de Judá. Mas quando tu sais do caminho e dizes: estás-te a meter comigo, eu vou sair, mete com aquele que é o meu Senhor, aquele que é o meu Salvador, aquele que é o meu defensor, o leão da tribo de Judá. Bendito antagonismo divino em Cristo. Aquele que é o Cordeiro é também o leão. Existem tantos outros antagonismos divinos. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Porque Jesus reclamou para si mesmo ser o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, para nos fazer ver e dar esperança que não há nada no universo que escapa ao seu controle. Ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas e não há nada que escapa ao seu controle. Se vieste aqui hoje sem esperança, desesperado, com medo e com incerteza em relação ao futuro, abre o teu coração hoje para Jesus e deixa que Ele seja o teu Salvador, porque Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Será que podemos ficar de pé na presença de Deus? Será que podemos dar um aplauso de louvor ao nosso Jesus?
Será que podes dar um aplauso e dizer obrigado, Jesus? Obrigado, Jesus. Vá lá, igreja, mais forte. Abre a tua boca e diz obrigado, Jesus. Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu protetor, Tu és tudo o que eu preciso. Em Ti eu estou seguro, em Ti sou perdoado, em Ti eu tenho vida, em Ti tenho proteção, em Ti tenho acesso a Deus, em Ti as minhas orações são ouvidas, em Ti eu posso chegar à presença de Deus. Bendito seja o nome de Jesus, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.